Olá pessoal, estamos de volta aqui. Agora vamos tratar da nossa aula de folha de pagamento, tá? Esse é o vídeo 1 de 3. Aqui nós vamos conhecer a folha de pagamento, tá? É uma aula bem tranquila, bem bacana, por chamar bastante a atenção do acadêmico, né? Porque a folha de pagamento é relativa ao salário e salário interessa a todo mundo, tá? Relativa à nossa disciplina de contabilidade tributária, ela puxa muito o direito tributário, que vocês já tiveram aula no passado. Então eu não vou me ater muito à parte do direito, tá? Eu vou me ater mais aos cálculos e à contabilização. Como fazer a parte da folha de pagamento dentro da contabilidade. Não vou me ater a direito, ao direito do funcionário, ao direito do empregador, não vou me ater a isso, tá? Apenas aos cálculos e à contabilização, tá? Dentro da folha de pagamento, nós temos aqui primeiro as despesas do empregador, as despesas da empresa, tá? Dentro da folha de pagamento, nós temos o que de despesas da empresa? Nós temos o salário do funcionário, né? Mais as variáveis que ele recebe, que são hora extra, comissões, quebra de caixa, assim por diante. Ele vai recebendo essas variáveis, os adicionais que ele tem dentro da remuneração dele, tá? O salário seria o salário base que ele tem, mais essas variáveis, que podem ocorrer ou não, dependendo da função que ele exerce ali, tá? Nós temos o salário do sócio gerente da empresa, que é chamado de prolabore, tá? Nós temos o 13º salário, que vocês aprenderam também lá em direito tributário, que o funcionário tem direito, né, todo ano ao 13º salário, e o mesmo deve ser pago a primeira parcela até dia 30 de novembro e a segunda parcela do 13º até 20 de dezembro. De despesa também nós temos as férias, mais o adicional de 1/3 dessas férias, né? O funcionário adquire o direito às férias, de gozar as férias, a partir do momento que ele completa um ano dentro da empresa, e a empresa tem mais um ano para poder dar esse gozo de férias para o funcionário. Sobre toda essa parte aqui, nós temos também os encargos, que é o INSS patronal, que faz parte da empresa, aquilo que ela paga para o instituto, tá? E o fundo de garantia, que é o FGTS. Então essas aqui são as despesas geradas pela folha de pagamento dentro da empresa. Então isso são as despesas que o empregador tem com folha de pagamento. Então quando você está contratando um funcionário, não é só o salário que você vai pagar, são todas essas despesas que estão aqui relatadas, que vão onerar a folha de pagamento. Se o empregador também tem despesa, o empregado também tem as despesas dele, né? Então o que o empregado, né, o funcionário, ele tem de despesa? Ele tem o INSS, que é a parte dele, é a contribuição dele para a Previdência, tá? Ele tem o imposto de renda retido na fonte, que a empresa, ela é obrigada a reter, tá? Então ela faz o cálculo, retém do funcionário o imposto de renda, tá? E o vale transporte. O vale transporte é um direito do funcionário. A empresa tem que dar um vale transporte. Mas se ele exigir o vale transporte da empresa, conforme está escrito na Convenção Coletiva do Trabalho, na CLT, ele deve pagar 6% do seu salário referente ao vale transporte, tá? Então 6% sobre o seu salário base é a despesa dele com vale transporte, tá? Vamos falar sobre o INSS patronal. Então o INSS patronal, para a gente chegar nessa alíquota, qual que é a alíquota, né? Ele depende da atividade da empresa. O INSS por si só, ele é 20%, aqui, INSS 20%. Mas depois nós temos os adicionais, que é a tabela FPAS, né? Que é o Fundo de Previdência de Assistência Social, que vai variar por atividade econômica. Então isso pode variar de 5,8%, 5,7 e assim por diante, conforme a atividade da empresa. É a contribuição para terceiros, para os fundos e terceiros. O que seria, professor, mas o que seria esse terceiro? Sebrae, Sesc, Senai e assim por diante, tá? E nós também temos o que? O risco de ambiente de trabalho, que é o risco de acidente de trabalho, antigamente chamado de SAT, hoje a gente conhece como RAT, tá? Que ele varia de 1 a 3%. Dependendo da atividade, que aqui é o QNAE, atividade econômica da empresa, esse risco aqui vai variar de 1
a 3%, tá? Mas, para não dificultar vocês, para não ficar muito moroso, a gente vai trabalhar na nossa disciplina com uma alíquota única. Então eu peguei uma atividade econômica aqui, tá? Tem os 20% no ICS, classifiquei ela na tabela FPAS 5.8, classifiquei também ali na tabela de risco de ambiente de trabalho 3% para essa atividade econômica aqui, e na nossa disciplina o INSS patronal que nós vamos trabalhar vai ser 28,8%, que é aplicado sobre o total da folha de pagamento, sobre o total dos funcionários. Então, se eu tenho funcionário 1, 2, 3, 4, 5, eu somo todos os rendimentos deles ali e aplico 28,8%. É isso que eu vou recolher para o INSS. Só ressaltando que quando a gente trata de Prolabore, eu não vou pagar aqueles adicionais. Sobre Prolabore, eu vou pagar somente os 20% de INSS, tá? Não vou pagar o percentual sobre a tabela FPAS e também não vou pagar o percentual de risco de acidente de trabalho, tá? Então, nosso INSS patronal, para fins aqui da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com a alíquota fixa de 28,8%, tá? O FGTS, discriminado por lei, é 8% sobre os rendimentos dos funcionários. Então, como que se faz o cálculo? Soma-se os rendimentos dos funcionários. Por que a gente fala rendimento e não salário? Porque existem as variáveis, hora extra, comissão. Então, eu tenho que somar todo o rendimento do funcionário bruto e calcular 8%, da mesma forma que a gente fez aqui no INSS. Também sobre a folha de pagamento, nós temos algumas variáveis aqui. Uma que tem que fazer cálculo aqui é a hora extra. O que é a hora extra? Aquilo que excede a jornada normal de trabalho do funcionário. Segundo a CLT, vamos tratar aí de empresas comerciais, né? A jornada normal de trabalho são 44 horas semanais. Então, 44 horas por semana. Se a gente for fazer o cálculo por mês, nós pegamos e dividimos as 44 por 6 dias. Ah, professor, por que 6 dias? Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são 6 dias. Divido por 6 e multiplico por 30. E calculamos que o trabalhador vai trabalhar 220 horas por mês. Então essa é a jornada de trabalho dele. Então tudo aquilo que eu ultrapassar o normal, eu vou ter hora extra. Tá? Ah, mas o que seria ultrapassar o normal? O funcionário entra às 7, sai às 11, volta a 1 e sai às 5. Aí ele trabalhou as 8 horas dele por dia. Passou disso, é hora extra, tá? Com base na Convenção Coletiva do Trabalho, agora já do ano de 2020, o adicional de hora que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, o adicional de hora extra, vai ser de 60%. Eu deixei aqui o que traz aqui a Convenção Coletiva desse ano de 2020 para vocês, tá? E também deixei o link, se vocês quiserem entrar e fazer o download da convenção, vocês podem entrar, só que tem que ser atualizado todo ano. Sempre em novembro a gente tem uma nova convenção aqui em Dourados, tá bom? Sobre as horas extras, a gente também tem que calcular a DSR, que é o nosso descanso semanal remunerado. Eu deixei uma fórmula aqui e ela traz o seguinte: o descanso semanal remunerado, a DSR, é igual a variável. Professor, mas o que é variável? Variável é hora extra, comissão, tudo aquilo que está além do salário. Então vamos lá, variáveis, hora extra. A hora extra dividido pelos dias úteis. Professor, mas o que são os dias úteis? Os dias trabalhados. Os dias normais trabalhados dentro do mês. Multiplicado, então eu faço essa divisão. Hora extra dividido pelos dias úteis. Comissões dividido pelos dias úteis. Multiplicado pela somatória dos domingos e feriados daquele mês. Quando nós formos fazer o cálculo, isso vai ficar bem mais evidente, bem mais fácil de vocês entenderem. Mas essa fórmula aqui vocês têm que saber. No caso, a minha esposa mandou uma mensagem aqui. No caso se fosse prova, vocês teriam que saber essa fórmula, mas aí como vocês vão fazer em casa a atividade, vocês vão ter ela aí, então vocês têm que fazer o download e gravar essa fórmula aí, tá? E aí a gente chega no valor da DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, tudo aquilo que eu receber de adicional, além do meu salário, vamos dar um exemplo. Eu recebo um salário de R$ 1.300.
e ganhei R$200 de comissão. Esses R$200 de comissão, eu tenho que fazer o reflexo deles no domingos e feriados. Por que que tem esse reflexo? Porque quando nós calculamos aqui a nossa jornada de trabalho, eu calculei ela, eu trabalhando de segunda a sábado, 8 horas por dia e sábado 4 horas. Então, se eu pegar 5 vezes 8, 40, mais 4 horas do sábado, 44. E dividi por 6 e multipliquei por 30. Quando eu multipliquei por 30, eu incluí nesses 30 os domingos e feriados. Então, eu estou condicionando que estou recebendo por esse meu salário também os domingos e feriados, que é o meu descanso, meu repouso que eu tenho ali. Então, toda vez que tiver uma variável, um adicional do salário, eu também tenho que pagar esse repouso. Então, eu vou ter que calcular a DSR. Quando a gente estiver calculando na próxima aula, tá? Que ela é dividida em 3. Primeiro, agora a gente está tendo a introdução. Depois nós vamos ter os cálculos e depois nós vamos ter as contabilizações. Aí vocês vão começar a entender um pouquinho, tá? Vamos falar um pouco agora sobre o 13º. Como que é o cálculo do 13º? O 13º ao final do ano é um salário a mais do funcionário, com base no último salário, tá? Isso proporcional àquilo que ele trabalhou. O funcionário pode ter trabalhado 2 meses no ano. Então ele vai receber 2 avos de 13º. Ah, ele trabalhou desde janeiro. Vai receber o 13º integral. Pelo princípio da competência, quando a gente está fazendo a contabilização lá na DRE, a demonstração do resultado do exercício, pelo princípio da competência, todo mês eu tenho que fazer a provisão para 13º e para as férias. Então, quando a gente fazer a folha de pagamento, vocês vão ter que fazer essa provisão. Professor, como que é feita essa provisão? Ela é mensal. Então, eu vou pegar os rendimentos dos meus funcionários, o total de rendimentos da folha de pagamento, e vou dividir por 12. Então, cada mês é um avo de 13º e de férias. No caso aqui, o nosso 13º. Então, esse é o cálculo aqui. 13º igual a rendimentos dividido por 12. As nossas férias. O funcionário tem direito de tirar, de gozar as férias após um ano de trabalho. Completou um ano de trabalho, ele tem esse direito. Porém, pelo princípio da competência, nós temos que fazer a provisão mensal. O professor ainda não entendiu o que é provisão. Provisão é reconhecimento de uma obrigação. O funcionário, ele trabalhou 30 dias, ele tem direito ao quê? A uma parcela já de férias. Então, ele trabalhou 30 dias, ele já tem um avo de férias. Esse avo são 12 avos. Então, a cada mês ele adquire um avo de férias. Ah, professor, mas se ele faltar no desconto? Desconta, conforme a CLT, as regrinhas lá, 3 faltas, 6 faltas, 5 faltas, né? Vai descontando. Mas a gente ainda não sabe se ele vai faltar ou não. Mas a partir do momento que ele completa 30 dias, eu já tenho a obrigação. Já temos ali realizado a obrigação desse primeiro avo de férias. Tanto se eu mandar o funcionário embora, fazer a rescisão dele com um mês de trabalho, ele vai ter um avo de férias. E eu tenho que fazer o cálculo da provisão, porque eu já devo isso. Já estou devendo, já sei que eu tenho essa obrigação se eu dispensar ele. Então eu tenho que fazer a provisão mensal. E como que é feita a provisão de férias? Férias igual rendimentos, o rendimento total da folha ou o rendimento daquele funcionário, mais rendimento dividido por 3, que é o adicional, 1/3 sobre essas férias, tá? Então tem que somar esse 1/3 sobre as férias. Então é rendimento mais 1/3, mas é essa fórmula que vocês estão vendo aí, rendimento mais rendimento dividido por 3. Tudo isso dividido por 12, porque são 12 meses para completar o direito total das férias. Então eu vou lançar todo mês um avo de férias até completar 12, que daí sim deu o total de férias, tá? A gente também vai fazer esse cálculo aqui, vocês vão aprender a fazer o cálculo, tá? E vai ficar bem mais evidente na hora de fazer o cálculo, tá? Lembra que eu falei lá do Vale Transporte? Então eu trouxe aqui para vocês, Vale Transporte. Então a empresa sim, ela tem que dar para o funcionário o Vale Transporte, tá? Ela é obrigada a dar isso, se o funcionário necessitar de transporte, ela é obrigada a dar o Vale Transporte, tá? Porém, dá o direito de descontar 6% do salário base. Beleza, pessoal? E INSS do funcionário. Para a gente reter o INSS do funcionário, nós temos que seguir a tabela desse ano. Então ela mudou e mudou também os cálculos. A gente vai aprender a fazer essa retenção do INSS com base nessa nova tabela, tá? Quem está fazendo DP, aquilo que nós aprendemos o ano passado, o ano retrasado, mudou tudo, tá? Então esse ano os cálculos são diferentes. Beleza? Esquece aquilo lá que a gente aprendeu, os cálculos são diferentes esse ano. Então essa é a tabela que a gente vai usar e vocês têm que ter aí.
Salário família. Quem tem direito a salário família? Esse benefício. Funcionário de baixa renda. O que é baixa renda? Quem ganha até R$ 1.425,56. Mas qualquer um? Não. Não é qualquer um. Tem que ter o quê? Filho de até 14 anos, então, ou seja, até 14 anos, tá? Ou inválido de qualquer idade. Então, se eu tenho filhos de até 14 anos ou inválido de qualquer idade, eu tenho direito ao salário família de R$ 48,62, se eu receber no máximo até R$ 1.425,56. Tenho que reter do funcionário o imposto de renda retido na fonte. Também tem a tabelinha aqui do imposto de renda retido na fonte. Tem uma fórmula pra gente calcular isso aqui. Eu vou passar a fórmula para vocês, tá? É uma fórmula um pouquinho extensa para calcular isso aqui, mas vocês vão acabar entendendo ela, tá? E aqui calculando imposto de renda, eu também tenho aqui nas deduções, tá? Por dependente, R$ 189,59 que eu vou descontar por dependente aqui do nosso imposto de renda na nossa base de cálculo. E a gente vai aprender essa fórmula aí, tá? A nossa próxima aula a gente já vai começar a calcular a folha de pagamento, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui nesse canal do WhatsApp. Professor, não entendi tal tópico, dá para você dar uma repassada aí, tá? Ou também no particular, ou também no quadro de aviso, o que for melhor para vocês, tá? Então até a próxima aula. E aí a gente já vai começar nos cálculos da folha de pagamento. Valeu, pessoal, até mais.